Olá pessoal, vamos mais esse vídeo. Eu sou Carlos Angelini, eu fiz curso de treinamento com o professor Gerson Pérez. Atualmente estou fazendo pós-graduação em xadrez pela Impex e também pós em treinamento avançado pela mesma escola, pela Impex. Agora vamos falar de uma situação que, nossa, eu vejo dá muito empate. Todo mundo acha que sabe, mas chega na hora do desespero, jogando um blitz, vai lá, a partida acaba empatando. É a promoção do peão. O ganho do peão é a menor vantagem material que pode ser obtida em um jogo, e muitas vezes é suficiente para vencer, mesmo quando o peão é a única unidade restante além dos reis. É essencial, falando de maneira geral, que o rei esteja na frente do seu peão, com pelo menos uma casa intermediária. Se o rei oponente estiver diretamente na frente do peão, o jogo não poderá ser ganho. Isso pode ser melhor explicado pelos seguintes exemplos. A posição é traçada, o caminho a seguir é o preto manter o rei sempre diretamente na frente do peão. Quando isso não pode ser feito, como por exemplo nessa posição por causa do rei branco, então o rei preto deve ser mantido na frente do rei branco. A peça prosseguiria assim. Seria E3, rei E5, rei D3, rei D5. Essa jogada é muito importante, porque qualquer outra jogada perderia o jogo. Como vai ser mostrado mais à frente. Como o rei preto não pode ser mantido próximo ao peão, deve ser levado o mais para frente possível, ao mesmo tempo na frente do rei branco. E4, cheque, rei E5, rei E3, rei E6, rei F4, rei F6. Novamente o mesmo caso. À medida que o rei branco aparece, o rei preto deve ser mantido à sua frente, pois não pode ser levado ao peão. Vamos lá, continua. E5, rei E6, E4, rei E7, rei D5, rei D7 e E6. Agora rei E7, rei E5, rei E8. Agora rei D6, rei D8. E agora, se avançar no cheque, o rei preto vai ficar na frente dele. E se o rei preto vai movimentar para essa casa. E agora não tem o rei branco. O que acontece? O rei branco, se ele vier nessa casa aqui, ele afoga o rei. Porque o rei poderia vir aqui e aqui. Não dá para ele vir nenhuma das duas. Porque o outro rei aqui está aqui. Ele não pode ir para nenhuma das duas laterais. Porque o peão vai dar mate. Então o que vai acontecer? Vai ser empate nessa situação. Agora, por exemplo, se em vez de avançar o peão, as bancas retiraram o rei, por exemplo, D5, preto traz o rei até o peão, E7. Agora, quando E5, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar e vai para essa casa. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no anterior. Vai empatar. Então, do jeito que está aqui, a partir do momento que ele já rola rei G8, rei E8, não tem outra coisa. A branca vai desistir do peão, porque você não vai afogar.
E se desistir do peão, ele vai pegar o peão. Então não tem jeito, vai empatar de qualquer jeito, porque o rei vai capturar o peão. Então, de novo, vai empatar, vai ocorrer empate por afogamento. De todo modo, o procedimento é muito importante. O aluno deve ficar completamente familiarizado com o seu detalhe, pois envolve princípios a ser adotados posteriormente, e porque muitos iniciantes perderam posições idênticas por falta de conhecimento adequado. Tá? Mas vocês viram o que aconteceu? Isso daí é uma coisa que acontece muito. Todo mundo acha que sabe, mas nem sempre. Um errinho, principalmente se o adversário conhecer bem a teoria, um errinho e a partida empata. Tá? Esse exemplo aqui é um exemplo muito ilustrativo e muito interessante. Valeu, pessoal. Muito obrigado.